Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que quero compartilhar com os irmãos está no livro de Jonas, capítulo 4, a partir do verso 1. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você que acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Amém? Queridos, esse texto é um texto muito interessante. O livro de Jonas traz grandes ensinamentos para nós. O Senhor tinha uma missão para Jonas. Todos nós conhecemos a história, ele tenta fugir, não é verdade? E ele então cai na boca, na barriga de um grande peixe, e o Senhor tira ele de lá e manda ele até Nínive para poder pregar o evangelho, pregar o arrependimento, e a cidade se arrepende. E é exatamente aqui que o nosso texto começa a falar em Jonas no capítulo 4. O verso 1 diz: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Queridos, se nós pegarmos o contexto, da história desse livro, da história do profeta Jonas, ele tinha alguns motivos para não querer que Nínive se arrependesse. Os assírios eram inimigos do povo de Israel. E é exatamente diante disso, diante da misericórdia do Senhor para com Nínive, para com a Assíria, que Jonas ele fica revoltado. E ele então faz uma oração, e é interessante que a oração dele diz assim: Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo. Aleluia! Querido, isso mostra a misericórdia do Senhor para conosco. O Senhor, ele é bom e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. Quantas vezes, queridos, nós achamos que não merecemos o perdão do Senhor, não merecemos a graça, e realmente nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor é bondoso, é compassivo, tem misericórdia da minha e da sua vida. E o texto ele vai desenrolando, Jonas tendo um diálogo com Deus, o Senhor conversando com ele, fazendo algumas perguntas. No verso 4 vai dizer assim, o Senhor pergunta: Você acha que é razoável essa sua raiva?
Então Jonas saiu da cidade, sentou-se num lugar a leste da mesma, ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então nós vemos, queridos, que mesmo diante de todos os esforços do Senhor para com Jonas ali, ele ainda teve dificuldade de entender a misericórdia do Senhor. E se você continuar lendo o texto com mais tranquilidade em casa, você vai ver que mesmo diante das tentativas do Senhor de mostrar para Jonas a misericórdia e a bondade, e o quanto que ele, Jonas, também deveria ser assim, ele finaliza o texto, o Senhor fazendo uma outra pergunta no verso 9. Então perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? O Senhor fez com que uma planta crescesse ali e tampasse Jonas do sol, desse a ele sossego, tranquilidade, só que no outro dia essa planta morre porque o Senhor mesmo manda um verme, tentando mostrar para Jonas a respeito da misericórdia. Jonas se preocupou com a planta, mas não se preocupou com o povo. E no verso 10 o Senhor diz assim para Jonas: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amados, isso prova a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. O Senhor se preocupava com aquele povo, 120 mil pessoas. Que nós não sejamos como Jonas, mas sim possamos seguir o exemplo de Deus. Que o Senhor nesse dia de hoje te abençoe, em nome de Jesus.